Quem é mestre de cerimônia? Ele é o porta-voz do anfitrião ou da instituição que o contrataram para o evento legal. Ele é a autoridade discreta, isto é, ele deve brilhar para que o evento brilhe, mas claro, sem roubar o protagonismo do anfitrião. É o fio condutor, isto é a pessoa que dá sentido à transição entre uma etapa a outra. O mestre de cerimônias, ele é o termômetro do evento. Quer aprender mais dicas? Então inscreva-se agora no treinamento híbrido e intensivo e torne-se um MC profissionalmente reconhecido e comece a faturar. Cordiais saudações, cara e caro internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast João 832, na segunda edição do ano 2026. É um prazer enorme voltar com mais um tema para o seu crescimento espiritual, para a sua consolidação, para a sua auto evangelização também. E para isso nós estamos aqui com o homem de Deus que vai nos ajudar, não é, a interpretar, não é, aquilo que é Semana Santa na Bíblia versus aquilo que tem sido o dia a dia nesses últimos anos. Será que a maneira como nós celebramos a Páscoa, celebramos a morte e ressurreição de Jesus Cristo, continua nos mesmos moldes ou não? Não é? Será que é aquilo que a Bíblia recomenda? Então, estas e outras questões serão esclarecidas aqui por este homem de Deus que com ele vamos debruçar sobre a temática de hoje. Importa salientar que estamos a transmitir em direto pelo Facebook, YouTube e também Instagram da Mais Non Service. Por favor, entra no Facebook, siga-nos, coloca gosto e convide também mais pessoas para gostarem da página, seguirem a página. Ajude-nos a crescer desta forma no YouTube. Subscreva-se na nossa conta, escreva Mais Non Service e subscreva-se, coloca aí um like, não é, nas nossas transmissões e ative também o sininho de notificações para você ficar atualizado sempre que a gente lançar uma novidade. No Instagram é só seguir a nossa conta, vai colocando gosto, vai comentando também, vai compartilhando, isso vai nos ajudar bastante naquilo que é a visibilidade, mais pessoas vão ter acesso ao conteúdo evangélico que a gente traz em cada edição do podcast João 832. Além disso, nós temos aqui espaço de publicidade que pode você trazer aqui sua marca, sua empresa, seu serviço, seu evento e divulgue durante as edições do podcast João 832 e você vai nos boostar, isso aqui é, e nós também ajudaremos a sua marca, a sua empresa, o seu evento a ser mais conhecido. E não só, você pode ajudar este podcast através de um apoio, canalizando o dinheiro que achar conveniente, achar oportuno, né, em apoiar este podcast através do M-Pesa 84 128 62 66 ou Emola 86 66 84 300, né? Através desses números você pode canalizar
o valor que desejar ajudar este podcast e nós vamos levar o esclarecimento da palavra de Deus para mais pessoas que estão sendo oprimidas. A palavra de Deus, José, diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Está aqui este podcast para dar conhecimento ao povo de Deus, para que o povo de Deus não pereça. Então, seja um contribuinte, seja também um apoiante, seja uma pessoa motivada em querer ver pessoas a serem livres. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mestre Carlos, seja bem-vindo a esta edição 2 do podcast João 8,32. Como é que está de saúde, meu caro? Bem, graças a Deus, é um prazer mais uma vez estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com os amados. Eu estou totalmente bem e motivado hoje para poder aqui transmitir alguma coisa que vem da parte de Deus. Amém. Muito bem, muito canimambo. Para si, o que significa Páscoa? O que significa exatamente a Semana Santa, como se diz? Yeah. Estou a ver que estamos a ir diretamente É para o o assunto. assunto. Amém. Em primeiro lugar, né, eu gostaria de dizer ou definir ou falar o que significa Páscoa. Páscoa significa passagem. Significa passagem. E eu, no meu ponto de vista, não olho. Porque muitas pessoas olham esses dias que nós estamos a passar, essa semana, essa data, como uma Semana Santa. Mas eu olho muito, todos os dias como Um dia santo. um dia santo. Assim as coisas. Exato. Só que nós, né, escolhemos essa data para celebrarmos a Páscoa. Não porque outras semanas elas não são santas. Todas as semanas são santas. Então, sexta ou Páscoa significa passagem, significa algo novo, Exatamente. um novo começo. Quando nós olhamos para a Bíblia, uma vez por ano, o povo judeu ele celebrava a Páscoa e quando ele celebrava a Páscoa era o símbolo da vinda de Jesus. Ele celebrava a Páscoa esperando Jesus, em outras palavras, profetizando a vinda de Jesus Cristo. Celebrando a vinda de Jesus Cristo. Posso tirar isso? Celebrando a vinda de Jesus Cristo. É basicamente isso a definição, né? Então, Jesus, quando ele veio, né? Ele veio muito mais para concretizar ou finalizar a plenitude daquilo que é realmente a Páscoa. Exatamente, exatamente. Falamos aqui que para si todos os dias são dias santos. Exatamente. Por que nós, ou por que a sociedade ultimamente não considera mais pela forma de ser e de estar e também pela questão de valorizar, por exemplo, esta semana, porque eu vejo muita gente, muita religião, muita correria, muito investimento, muita propaganda nesta semana, especificamente para o dia de amanhã. Por que as pessoas se preocupam mais em termos de santidade nesta semana? É a consciência deles, né? É o que a religião mais ensinou a eles. E quando as pessoas se preocupam apenas esse dia, eles estão a fugir o sentido verdadeiro do evangelho. Do evangelho. Então, as pessoas se preocupam mais e quando chega esses dias, há muita movimentação de pessoas com consciência de que é uma Semana Santa, que querem celebrar a morte de Jesus Cristo.
Mas as pessoas carregam essa consciência ou fazem isso porque foram ensinadas as coisas desta forma. Foram ensinadas as coisas dessa forma. Então, sendo assim, as pessoas olham para esse dia como um dia muito importante para a vida deles. É uma cerimônia ou é uma data muito considerado dentro do cristianismo. Mas as coisas, segundo o meu ver, as coisas elas não deveriam ser desse jeito. Nós deveremos nos preocupar mais em Cristo, olhar a nossa vida, praticamente todos os dias, deve ser olhado como uma Páscoa, posso assim dizer. Posso assim dizer. Exatamente. Então, vamos falar exatamente da Semana Santa, segundo a Bíblia. O que é Semana Santa segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, ela, creio que ela não nos fala exatamente da Semana Santa, nos fala da Páscoa. Exato. Nos fala da Páscoa. Então, Páscoa era uma festa, uma cerimônia que era celebrado há muito tempo, segundo Moisés, né? Quando ele foi levantado por Deus num dos seus mandamentos, leis, que foi intitulado lá. Então, Páscoa é uma cerimônia que os judeus, né, o povo de Israel, celebravam uma vez por ano, celebrava a Páscoa, segundo a Bíblia. E quando nós olhamos, podemos perceber que mesmo o próprio Jesus, ele celebrou a Páscoa, antes de ele ser crucificado, ele celebrou a Páscoa. Então era algo de costume dentro do povo de Israel a celebrar Páscoa. Era uma festa, era uma cultura, posso assim dizer. Era uma cultura deles celebrar a Páscoa como um sinal de libertação do povo que foi libertado no Egito. Por quê? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, a primeira Páscoa ela aconteceu no Egito, numa terra pagã, numa terra que eles não acreditavam em Deus. Então lá aconteceu a primeira Páscoa. Então, desde aqueles momentos, desde aqueles dias até os tempos de Jesus Cristo, inclusive agora o povo de Israel ainda celebra a Páscoa. Exato. Ok, vamos olhar para esta semana em termos de atividades que Jesus Cristo foi desenvolvendo até chegar a sexta-feira. Quais são as atividades que marcaram a semana da crucificação de Jesus Cristo? Pode repetir a questão, Por exemplo, a partir de domingo, né, lembra-se ou prega-se que houve a entrada, não é, triunfal de Jesus Cristo. Exatamente. Então é basicamente isso que eu quero que a gente discuta aqui e a gente possa elucidar ao amado internauta que está ligado a este programa. Exatamente, a entrada triunfal, o que significa, a lavagem dos pés. Vamos discutindo sequencialmente, né? Vamos começar, por exemplo, pela entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. O que significa aquele aparato todo, aqueles hosanas, os outros, por exemplo, ainda tem aquela cultura de Ramos, não é? Chamam de Domingo de Ramos. Por que os outros consideram, os outros não? Queria que a gente pudesse elucidar esses aspectos. Guardar, por exemplo, essas coisas, né? Guardar e cumprir Páscoa, Domingo de Ramos, inclusive o domingo passado. Exato. Era o Domingo de Ramos. Nós podemos ver muitas pessoas indo para a igreja com ramos, celebrando segundo as nossas crenças, né? Segundo as crenças de muitas pessoas, eles estavam a se celebrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. De fato. Eu olhando essa passagem bíblica e também olhando o que acontece atualmente, né? A Bíblia ela nos relata que quando Jesus ele entrou em Jerusalém, o povo celebrou a entrada dele. E isso é um sinal que realmente Jesus ele
era filho de Deus, é o filho de Deus. Porque o povo, de uma forma espontânea, de uma forma automática, ou espiritualmente falando, o povo de Israel em Jerusalém reconheceu que Jesus era alguém vindo da parte de Deus. Porque logo que Jesus entrou em Jerusalém, o povo começou a celebrar, dizer: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, guardar isso é bom quando há transformação de vida. Aí o foco não é muito mais o dia em si. Quando essas datas nós celebramos elas, ou nós queremos voltar a repetir isso, elas são aprovadas por Deus quando há transformação de vida e quando há realmente um verdadeiro arrependimento. Exato. Quando há um verdadeiro arrependimento, não ser apenas rituais que estamos a fazer, mas ser rituais que nós estamos a fazer que geram transformação. Espiritualmente falando, são validados. Não apenas... não devemos apenas olhar isso como apenas simplesmente uma celebração simples, mas quando olhamos isso como uma celebração que pode gerar um certo impacto na vida de pessoas, Deus pode validar e é algo bem-vindo. Muito bem. E hoje em dia, como é que a gente reconhece, quais, por exemplo, dizias que eles quando gritavam ali Hosana, Hosana, era sinônimo de reconhecer que Jesus vinha de parte de Deus. Hoje em dia, como é que nós reconhecemos a Jesus nas nossas vidas? Que ações, que atitudes demonstramos? Primeira coisa, nós reconhecemos que Jesus é filho de Deus através do amor. Quando nós carregamos o amor, é um grande sinal de reconhecimento de Cristo nas nossas vidas, é através do amor. Porque quando nós olhamos Jesus, um dos grandes mandamentos que Jesus nos deu, que Ele colocou nas nossas vidas, foi o amor. Ele disse o seguinte: o novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu também vos amei. Então, aí nós percebemos que nós só reconhecemos Jesus nas nossas vidas quando nós amamos o próximo e quando nós vivemos segundo os seus mandamentos e nós seguimos a Jesus Cristo. Aí está o verdadeiro reconhecimento que Jesus realmente é o Filho de Deus. Então quer dizer que não basta nós existir a cerimônia em si, mas dentro dessa cerimônia nós precisamos carregar algo maior, que é o amor, que é reconhecer Cristo nas nossas vidas através do amor. É basicamente isso. Exatamente, é reconhecer Cristo em jeito de amor, mas também encontramos aqui em Mateus capítulo 21, o verso número 12, né? Jesus, quando entra no templo, ele expulsa os que vendiam, não é? E compravam no templo. Os que vendiam e os que compravam no templo. Hoje em dia, não é? Que cenário, que contextualização nós podemos trazer para aquilo que é o dia a dia nas nossas igrejas? Ok, nós, segundo o meu entendimento, né, vou dizer que a igreja, entre aspas, posso assim dizer, porque a outra parte não vou chamar de igreja. Existe aquilo que realmente é a igreja de Cristo. Existe aquilo que eu posso chamar de prostituta, a igreja que se prostituiu, que não é realmente a igreja que foi estabelecida por Jesus Cristo. Então, nós podemos perceber uma coisa e podemos olhar atualmente que esse símbolo, ou o que Jesus fez naquela época, é algo que ainda acontece na atualidade. Nós podemos ver que existem igrejas, inclusive agora, nesses dias de Páscoa, algumas pessoas acham uma oportunidade para repetir a mesma história que estava a acontecer lá antigamente. Porque
nós podemos olhar atualmente que há igrejas que vendem milagres, Exato. há igrejas que, em vez de pregar o verdadeiro evangelho, lá dentro vendem água, Yeah. vendem azeite, muita coisa, vendem lenços ungidos. Qual seria a atitude de Cristo se voltasse hoje a encontrar essas situações nas igrejas? Eu acredito que se Cristo voltasse novamente dentro dessa igreja, ele iria repetir a mesma coisa que ele fez antigamente. Então, quando Jesus ele chega lá, ver que eles transformaram o templo de Deus em um negócio, em um lugar de comércio. Outros compravam, outros vendiam. Em outras palavras, pode dizer que não no ato profético no sentido de que era a vontade de Deus, mas podemos olhar aquilo ali que essas coisas de transformar a igreja em um negócio é algo que já vinha existindo desde a antiguidade. Então, algumas pessoas eles Mas aproveitam. podemos também referenciar que, por exemplo, naquela altura as pessoas não usavam o nome de Deus para vender. Falavas aqui que algumas pessoas hoje em dia vendem água, vendem lenços ungidos. Vamos lá, aqueles que foram encontrados naquela época a vender não usavam o nome de Deus. Os produtos que eles vendiam não diziam que são produtos vindos da parte de Deus. Apenas usavam o templo como Exatamente. espaço. E como é que nós podemos relacionar isso com o nosso dia a dia nas igrejas? Nós percebemos que naquele tempo eles não vendiam em nome de Deus. Exato. Dizendo, compra isso, Aham. porque Deus vai fazer isso na tua vida. Mas nós percebemos também um contexto que pode interligar as coisas. Só que a diferença é que eles não diziam, compra isto, vai acontecer isso na tua vida. Mas só que aí a única coisa que posso associar é que há distração. Aí não há um verdadeiro foco no cultuar a Deus. Porque ali o povo deixava de cultuar a Deus e eles começavam já a olhar o templo de Deus como um lugar de comércio, como um Exato. lugar de negócio. É daí que nós Então quer dizer que ali naquele tempo já não existiam cultos. tinha um momento de cultos. Quer dizer, no momento do cultos eles paravam a venda, iam ao culto, ou tudo acontecia em simultâneo. Ali, outras pessoas paravam fora do templo Exato. para vender. E eu acredito que se Jesus chegou até um nível de ele derrubar os que compravam e vendiam, Yeah. acredito que eles já tinham entrado dentro do templo. Porque Jesus ele disse o seguinte: vocês transformam em casa do meu pai em um lugar do quê? De comércio. Exato. Então quer dizer que eles já estavam lá dentro lá a comprar e vender. Quer dizer que o templo de Deus já tinha sido transformado em um lugar de negócio, o que não se diferencia de algumas denominações atualmente. Exatamente. Porque eles transformaram o templo de Deus, a casa de Deus, em um lugar de comércio. Mas depois Jesus disse que mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Por que o termo ladrões? Convis de ladrões. Porque o termo de Yeah. ladrões. O que é que exatamente está acontecendo? Além de vender, o que é que mais faziam lá as pessoas? Porque até Jesus usar o termo covil de ladrões, quer acreditar que alguma coisa a mais acontecia. Acredito que não posso afirmar, né? Porque não vem claramente na Bíblia. Exato. Mas acredito que até alguns sacerdotes, né, já estavam envolvidos lá dentro, lá. Já estavam envolvidos com esses comércios. E quando um servo de Deus já está envolvido nesses tipos de comércio dentro da obra de Deus, espiritualmente falando, eu posso considerar esse homem como um ladrão. Porque ele já está a fazer um comércio, quer dizer que ele está a usar aquilo que é de Deus para poder prosperar. Então, se Jesus está a dizer que vocês estão a transformar nesse lugar como se diz essa linguagem? Covil de ladrões. Convis de ladrões. Yeah. Eu acredito que
os líderes, eles usavam uma certa autoridade para poder prosperar através daquilo. Porque os líderes, se o comércio entrou até dentro dos templos, é porque os líderes estavam permitir, os líderes também estavam envolvidos. Então, se Jesus chama de covil, de ladrões, é porque também os líderes, também os doutores da lei, também já estavam envolvidos nesse comércio aí. Então, eles usavam uma certa autoridade espiritual que eles tinham em Deus para poder prosperar, negociar. Embora que eles não faziam em nome de Deus como é na atualidade. Mas Até falando disso, eu vi na semana passada memes aí nas redes sociais, as pessoas postavam ramos, né? Diziam, epa, na bolada, diretamente de Jerusalém. se o povo diz isso aí porque já sabe que a igreja, algumas igrejas é um lugar de bolada. Já estão, quer dizer, já estão a normalizar o que não devia ser normal. Exatamente. E quando nós olhamos esse contexto, né, nós percebemos que até tem pessoas que já não estão a acreditar mais em Deus por causa de pessoas de má fé que foram introduzidos ou que se introduziram dentro da igreja. Então, por causa dessas pessoas de má fé que se introduziram dentro da igreja, algumas pessoas já não estão mais a acreditar em Deus, porque o povo já está a olhar isso como no contexto geral. A igreja é assim. A igreja não é um lugar de negócio. Sendo que dentro do evangelho existe sim pessoas sérias que estão realmente comprometidas com o evangelho. Então algumas pessoas acabam já não acreditando na pessoa de Jesus Cristo, porque já há muitos boatos de que o evangelho é um lugar de negócio, ora, querem tirar o teu dinheiro. Então, estou a ver que Satanás está trabalhando muito nessa área. Sim. Exatamente. Agora, Amado, falando aqui desse termo aqui ainda na senda da analogia desse termo, covil de ladrões, aqui em Mateus capítulo 21, verso número 13, como é que o Amado analisa a questão de agendamento ou consulta espiritual mediante o pagamento? Estaríamos nessa situação de covil de ladrões? Eu já ouvi muito esse assunto aí. Exato. Inclusive, eu tenho conversado muito esse assunto com alguns irmãos. Quando nós olhamos o nosso evangelho, quando nós olhamos a Bíblia, o nosso evangelho ela deve estar muito mais centralizada no evangelho de Cristo, segundo os fundamentos dos apóstolos. Quer dizer que o nosso guia deve ser muito mais o Espírito Santo. Não porque olho muito como algo errado alguém ir ter com o homem de Deus, querer ser solucionado um problema, buscar um certo conselho da parte do homem de Deus. Não porque isso é mau, mas se torna algo mal quando as pessoas já começam a cobrar, porque já não diferenciamos o homem de Deus com alguém que é um curandeiro. Que é um curandeiro. Se o povo de Deus, se as pessoas, neste caso, não vou dizer povo de Deus, se as pessoas vão num curandeiro e quando a pessoa vai num curandeiro, quer ser solucionado o seu problema, os curandeiros cobram, determinam um certo valor, e a pessoa vai ter com um homem de Deus, um profeta, e o profeta também determina um certo valor. Aí já não vemos nenhuma diferença, porque aí já há troca de favores. E quando nós olhamos à luz do evangelho, Jesus ele nos disse uma coisa: dai de graça aquilo que recebeste de graça. Exatamente. Mas não é. Agora, mas também nesse termo, dai de graça o que recebeste de graça. Tem alguns, por exemplo, pregadores que dizem: o meu curso de hermenêutica eu paguei para estudar este curso e sei pregar porque estudei.
Então, se vou pregar, deve pagar. Uhum. Porque a mensagem, é claro, a mensagem é gratuita. Mas a forma de pregar, o conhecimento, eu fui pagar. Então, nós estaríamos a criar assim uma confusão, um imbróglio nessas terminologias, uma má interpretação do dai de graça o que recebeste de graça. Nós devemos olhar os discípulos, Uhum. devemos nos espelhar neles. O que os discípulos faziam quando eles pregavam o evangelho? Exato. Eles não recebiam nada em troca. Uhum. Só que um ponto muito importante que nós devemos analisar é que o povo precisa aprender, dar, sem necessariamente cobrar. As coisas se estragam quando um homem de Deus ou quando alguém está a cobrar um certo valor, está a determinar um valor naquilo que Deus deu-nos de graça. E também há um ponto que eu analisei atualmente nesses dias, tocando a esse assunto cobrar nas coisas de Deus. Exato. Porque e tocaste nesse assunto aqui de alguém, por exemplo, diz que este meu curso paguei para fazer esse curso. De fato. E olhamos, por exemplo, alguém que está a ensinar a palavra de Deus Yeah. e olhamos um profeta. Parece que, na maioria das vezes, um profeta cobrando pelos serviços que ele oferece e alguém que está a ensinar, parece que se torna mais pesado para um profeta que está a cobrar do que alguém que está A ensinar. a ensinar. Mas eu, no sentido, eu olho. Tudo é palavra de Deus que as pessoas estão a dar, tudo é o serviço de Deus que as pessoas estão a oferecer. Então, o que nós devemos aprender é aprender a dar diante das pessoas, aprender a dar na obra de Deus, aprender a financiar na obra de Deus. O que às vezes estraga as coisas é que o povo não sabe dar sem o quê? Sem ser determinado um certo valor. E eu tenho uma questão que eu tenho na minha mente, Exato. que não vou responder, mas é uma dúvida dentro de mim que talvez os que estão em casa, né, Podem comentar. podem comentar. Exato. Mas é um assunto que coloca a minha vida em dúvida. Será que é o certo ou é o errado? Quando se fala assunto cobrar dinheiro para se oferecer um serviço de Deus. É porque quando nós olhamos também para a Bíblia, nós vamos para a antiguidade. Yeah. Olhamos os profetas, olhamos os sacerdotes. Ninguém ia ter com um profeta de mãos vazias. Quando nós olhamos também olhamos também a história do rei, o rei de Israel, o Saul. Nós percebemos que quando ele queria ir ter com Samuel, ele diz que o que vamos levar para ir dar ao profeta. E outro assunto que Quer dizer, eles já tinham essa responsabilidade preconcebida. Que exatamente. Sempre que vamos ter com algum homem de Deus, temos que levar alguma coisa. Temos que levar alguma coisa. Não era obrigação, era ensino, era educação básica. Exatamente. Fazia parte da cultura de Israel. Aquilo ali era uma cultura. E o povo não olhava aquilo ali como algo de cobrar. Porque nunca pode se comprar. Não há valor para comprar-se uma cura. Não há valor para comprar um milagre, uma profecia. E quando nós também, né, terminando a minha dúvida, né, se os que estão em casa também vão poder esclarecer para mim. Quando nós olhamos também para os sacerdotes, ninguém ia ter com um sacerdote sem uma certa oferenda. Quando uma pessoa ia ter com um sacerdote, ele carregava uma certa oferta para dar lá. Então, essa é a minha dúvida. Será que lá, esses termos, podemos olhar como se as pessoas estão a ser cobrados? Como é que é? Não sei se as pessoas estão em casa, eles podem nos ajudar aí nos comentários. Nos comentários. Se era pagamento, era forçado, era algo voluntário. Exatamente. Muito bem, interessante. Ok, continuando aqui, vamos, por exemplo, Jesus Cristo, ele avista ali uma figueira, né? Quando dirigia-se à cidade.
e chegou naquela figueira, não é? Não achou nada, não achou folha, né? E disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Que ensinamento, que aprendizagem a gente pode ter com esta ação de Jesus Cristo? Aquilo ali era uma forma de Jesus nos ensinar. Há uma parte da Bíblia que diz que Jesus diz que eu sou a videira verdadeira. Exato. Todo ramo que está em mim, que não dá um bom fruto, vou cortar, vou lançar para fora. Então, quando Jesus ele encontra essa árvore, né? E vê que não dava a dar o seu fruto. E Jesus ele declara palavras e seca. Jesus estava a ensinar, estava a nos dar uma certa lição que se nós permanecermos nele e não darmos um bom fruto, ele vai nos estremecer. Por quê? Você não pode permanecer com uma planta ou com uma certa árvore na tua casa que não te dá um bom fruto. Porque mesmo uma planta, ele traz flores para embelezar uma casa. Exatamente. Já imagina lá uma planta que nem te dá flores para embelezar uma casa, não te dá frutos, então nada aproveita. Então Jesus estava nos ensinar que toda pessoa que está em mim que não traz um bom fruto. Um bom fruto, estamos a falar do quê? Estamos a falar do amor, do perdão. Estamos a falar de uma vida de santidade, uma vida de viver na base dos princípios de Deus. Se a pessoa não traz esses bons frutos, longanimidade, ele vai ser cortado, ele não vai mais pertencer a Cristo. É esse ensinamento que Jesus estava a nos transmitir nessa passagem bíblica. Exatamente. Ainda, por exemplo, nos seus ensinamentos, não é? Durante aquela semana toda a caminho da crucificação, né? Ele, não é, ensina também, não é? Aqui sobre, não é? Os mandamentos, né? Ele diz que este é o primeiro mandamento. No capítulo 22 ainda de Mateus, verso número 38, ele diz que este é o primeiro e grande mandamento. Qual é o tal primeiro e grande mandamento? Encontramos aqui no verso 37. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Hoje em dia, como é que tem-se visto este primeiro e grande mandamento que Jesus deixou para nós? É difícil, tem algo que eu costumo a dizer, né? Que aquilo que é interno não se questiona. Porque nós nunca vamos. É difícil saber se realmente a pessoa está a falar a verdade Ou não? ou não. Porque Yeah. é um sentimento, é algo que está dentro. Mas as ações não Mas- podem comprovar se exatamente, de fato existe exatamente. este amor ou não? Exatamente. Uma das coisas que comprova o amor que alguém ama, que eu amo, é o cuidado. É o cuidado. Se eu amo, eu devo cuidar da pessoa. Exato. Eu devo demonstrar o cuidado, devo demonstrar também perdão na pessoa. Porque uma das grandes coisas que podem demonstrar o amor que nós temos pelas pessoas é olharmos muito mais Jesus Cristo. Jesus, né, Deus neste caso, Exato. ele nos amou muito, mesmo com as nossas falhas. Aí há o verdadeiro amor. Então, aí a questão é esta: será que a pessoa está pronta para amar mesmo, vendo que a pessoa falhou muitas vezes contra eles? Então, se a pessoa mesmo vendo falhas de uma forma consecutiva na vida de alguém e mesmo assim a pessoa continuar o amar e não diminuir a pessoa, aí está o verdadeiro amor. E também um cuidado. Jesus nos amou e cuidou de nós, que é morrer na cruz pelos nossos pecados, que é também nos dar o Espírito Santo. Esse é um grande símbolo do amor de Deus para conosco. Ele nos perdoou, ele nos amou, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Por quê? Não basta só a pessoa dizer te amo e sem demonstrar um cuidado, sem demonstrar perdão. Então, perdão que nós demonstramos para as pessoas, o amor através do perdão, através do cuidado que nós demonstramos para as pessoas, é a prova do amor verdadeiro. Exatamente. Ainda na semana, Jesus Cristo
mandou os seus discípulos organizarem aí para a, a tal ceia. E durante a ceia, né, no capítulo 26, o verso 21, ele diz assim: em verdade vos digo que um de vós me há de trair, não é? E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Então, quer dizer que Jesus Cristo, não é, já sabia que seria traído por um dos seus discípulos. Por que não fez um trabalho de base, sendo Jesus Cristo Deus, para que o Judas não entrasse numa história eterna muito negativa? Existe aquilo que nós chamamos propósito, né? E eu acredito que existia várias formas de Jesus ser crucificado sem necessariamente ser traído. Exatamente. Porque quando nós olhamos para a Porque Bíblia, estamos a dizer que é um homem que andou com Jesus durante muitos anos. durante muito E tempo, depois vai aparecer agora com uma fita muito negativa. Eu ainda não ouvi alguém a dizer que meu nome é Judas Iscariote. Nunca ouvi. a sua história Mas conseguimos ouvir João, É. Pedro, Tiago, Marcos, mas Judas. Ei, Até a própria Bíblia, quando está para falar do outro Judas, diz Judas não Iscariote. Exatamente, para destacar que Exatamente. não confunda, não é aquele Não é outro, que- aquele é, pai, está sujo, está arriscado. Exatamente. Por que Jesus Cristo não podia tocar isto? Existe aquilo que Deus colocou em nós, que é a liberdade. Tem pessoas que acham que eu não apoio muito nessa ideia. Exato. Há pessoas que dizem que Judas já estava predestinado, que seria ele que iria trair Jesus. Mas Jesus seria traído com qualquer um. Poderia ser um Pedro, poderia ser João, qualquer um poderia ser traidor ali. Mas Jesus, ele nos deu liberdade para nós. Quer dizer que Judas ele já vinha construído isso aí durante o ministério de Jesus. Chegou uma época em que o próprio Judas, ele ficava por dinheiro. Exato. Ele era Queremos pedir dentro do coração de Judas. Era algo que Judas, ele mesmo construiu dentro dele, por causa de ganância. E eu acredito que se Judas, depois de trair Jesus,
se Judas tivesse se arrependido do seu pecado, Judas ele seria salvo. Mas só que a Bíblia diz que Judas, depois de trair Jesus, Judas ele foi e se suicidou. Aí foi o grande erro que ele cometeu na vida. Porque em vez dele se arrepender dos seus pecados, ele foi se suicidar. Então, esse foi o grande erro. Mas se Judas não tivesse se suicidado, Judas tivesse se arrependido dos seus pecados, Judas ele iria ser salvo e iria entrar nos céus como qualquer um. Essa é a minha visão em relação a esse assunto. Exatamente. E Pedro foi um daqueles caras que disse: pá, eu estarei consigo, venha o que vier, Yeah. né? Mas não durou muito, né? Negou, é claro, seguiu, né? Quis ver a finalidade da coisa, mas negou a Jesus Cristo. E hoje em dia, qual tem sido as ações que demonstram que esse crente, aquele fiel, aquele membro, está negando a Jesus Cristo? Pode repetir a questão, por favor? Diante desse cenário todo Uhum. de traição, Jesus, Jesus, o sim, Pedro sim. foi um daqueles que disse: eu não vou lhe abandonar, estarei consigo, venha o que vier, né? Estou firme consigo e tal. Mas o que a Bíblia nos mostra, nos prova, é que de facto, passado algum tempo, quando chegou o momento derradeiro, o Pedro se afastou de Jesus, o Pedro negou a Jesus. Exatamente. Negou categoricamente, verbalmente, em ações também, negou. A questão é, como é que a igreja hoje, os crentes, os cristãos, os membros, têm negado a Jesus Cristo? De várias formas. Né? Exato. Desde o momento em que a pessoa diz sim para as coisas do mundo, está a negar a Jesus. Porque há pessoas que dizem que eles amam a Deus, mas em questões de ações, só você encontrar alguém que diz: eu nunca vou largar a Deus, nunca vou largar o propósito de Deus. Mas quando a pessoa já se encontra com situações que colocam a pessoa numa tentação perigosa. Agora só lá escolhemos. Exatamente. A pessoa aí a pessoa cai, a pessoa aí larga Jesus. Larga Jesus. Nós já vimos pessoas largando o propósito por causa das coisas deste mundo. Por quê? Porque a pessoa tem convicção. A convicção é diferente de ação. Exato. São duas coisas totalmente diferentes. A pessoa que está convicto de que eu serei fiel até o fim. Mas só que o tempo da realidade, o tempo da realidade, ele aprova nossas vidas e nos mostra aquilo que realmente está dentro de nós. Então, Pedro, não porque ele realmente não estava convicto, Pedro tinha certeza. Ele queria seguir Exatamente. Jesus, queria estar com Jesus até as últimas consequências. Exatamente. Não obstante, não percebeu? O Pedro queria Exatamente. estar com Jesus, seguir a Jesus, até lutar para defender. Até conseguimos ver isso quando os soldados chegam ali, né? Que ele tentou até agir aí, né? Exato. Então, Pedro queria de fato, mas só que há coisas que não são da dimensão dele, posso assim dizer. Então, chegou numa fase em que Pedro viu que isso aqui eu não posso conseguir, isso aqui não é algo que eu possa conseguir na minha vida. Quer dizer que Pedro negou Jesus, mas o coração de Pedro estava conectado com Jesus. E Pedro, ele queria Jesus. É daí que já nós vamos perceber as fraquezas do homem. Exato. Porque há pessoas que realmente eles querem seguir a Jesus, mas eles têm fraquezas. Porque há fraquezas que nós vencemos por tempo. Exato. Precisamos do tempo. E nós percebemos que Pedro, uma coisa Jesus falou que nós devemos prestar atenção. Pedro não era convertido quando Pedro disse isso aí. Jesus disse o seguinte, disse para Jesus, quando Pedro disse: Senhor, eu vou ir contigo até na prisão. Onde o Senhor for, vou ir contigo. Jesus disse: não, Pedro, lembra-te quando você vai me negar, quando o galo cantar 3 vezes.
mas eu orei por ti, para que quando se converteres, vais ajudar os teus irmãos. Exato. Então nós percebemos que Pedro aí realmente não era um Pedro que realmente ele já tinha aceitado Jesus, porque Pedro ele só se converte realmente quando ele recebe o Espírito Santo no dia do Pentecoste. Pedro se converte lá. Então nós vemos um Pedro diferente antes de receber o Espírito Santo e depois de receber o Espírito Santo. Depois de receber o Espírito Santo, nós já vemos que aquilo que Pedro ele não conseguiu lá quando Jesus estava a viver, nós já vemos Pedro que depois de receber o Espírito Santo, Pedro já estava a conseguir. Pedro já estava a encarar os doutores da lei, Pedro já estava a encarar a morte. Então, aí vimos diferença que uma das grandes coisas que talvez pode nos ajudar a nos permanecer fiel ao Evangelho é o Espírito de Deus. Muito bem, vamos falar agora da própria crucificação, não é? Jesus na cruz, não é? Existe lá dois indivíduos que estão condenados, também estão sendo crucificados juntamente com Jesus. Um debocha e o outro diz: não, nós somos os culpados, mas ele, coitado, não é. E ele pede, não é? E recebe imediatamente ali uma misericórdia na parte de Deus. Quer dizer que o perdão ou a misericórdia de Deus não depende das circunstâncias. Não importa o que a pessoa fez, se a pessoa ter um coração sincero, um coração arrependido, essa pessoa terá a misericórdia de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a misericórdia de Deus dura para sempre. Quer dizer que não há um tempo determinado para ter a misericórdia de Deus. Não importa o tamanho de pecado que a pessoa fez. Se a pessoa quiser Cristo, vai ser perdoado. E se não existisse perdão, se a misericórdia de Deus se fosse algo que é determinado por tivesse uma condição para termos misericórdia de Deus, quer dizer que a crucificação de Jesus foi em vão, não teria nenhum impacto. Mas Jesus, ele morreu por nós na cruz porque Deus nos ama. Então, E Jesus diz que naquele dia mesmo, aquele indivíduo perdoado estaria com ele no paraíso. Quando a gente morre, ou quando as pessoas morrem, para onde vão? esse é um assunto que precisa de um debate, né? Exato. Mas, resumindo, né? Jesus disse o seguinte, segundo a teologia que eu aprendi, né? Porque eu acredito que a coisa mais essencial na vida de um cristão não é muito conhecimento, é apenas crer em Jesus e ser salvo. Exato. Mas segundo a teologia que eu aprendi, ela defende que Jesus, antes de Jesus morrer na cruz, as pessoas desciam, eles iam para o paraíso, eles desciam para o inferno. Eles não subiam para os céus. Inferno não quer dizer necessariamente um lugar que arde com fogo. Quer dizer lugar inferior, lugar de baixo. Por isso que lá na parábola do rico e Lázaro, Jesus relata que Lázaro, o Lázaro, ele desceu e foi no seio de Abraão. Exato. E o rico, quando estava lá, a Bíblia diz que o rico estava a queimar. E ele podia ver Abraão de longe. E ele dizia: tenha misericórdia de mim. Então quer dizer que se o rico podia ver Abraão de longe, quer dizer que eles estavam no mesmo lugar, mas só que esse lugar estava separado. Então, quando as pessoas morriam antes de Jesus, eles iam para o paraíso. Mas quando Jesus ele morre na cruz, ele ressuscita no terceiro dia, neste caso. A Bíblia diz que Jesus ele desceu aos céus, e ele libertou cativos do cativeiros. Quer dizer que as pessoas que iam para o paraíso, eles desciam para baixo quando morriam. Quando Jesus ele ressuscita, quando Jesus ele ascende para os céus, aquelas pessoas também sobem juntamente com a pessoa de Jesus Cristo. Quer dizer que se Jesus tivesse falhado na missão, Jesus também ia ser condenado, juntamente com aquelas pessoas que não iam para os céus. Então, toda pessoa que morria antes de Jesus Cristo, ele não subia para os céus, ele descia para baixo. Ele descia para baixo. E nós também
há uma passagem bíblica que diz que alguém, um profeta, alguém foi consultar alguém, o espírito do profeta Samuel. Yeah. A Bíblia diz que o espírito do profeta Samuel, ele vinha ver o espírito do profeta subindo. Então quer dizer que se o espírito do profeta subia, quer dizer que estava onde? Embaixo. Estava embaixo. Então, quando a pessoa morria antes de Cristo, toda a pessoa estava sujeita à condenação, estava sujeita à perdição. Mas nós, toda a pessoa que morreu foi salvo através da ressurreição e crucificação de Jesus Cristo. As pessoas que estavam lá embaixo no Hades, elas foram resgatadas e puderam subir até os céus. Muito bem, Amado. Amanhã, Jesus Cristo vai morrer? Jesus Cristo já morreu. Exato, Já morreu há 2000 anos atrás. exato. Então quer dizer que amanhã Jesus não vai morrer, mas nós vamos lembrar do dia em que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Cristo ele continua morrendo nos nossos corações todas as vezes que nós crucificamos a nossa carne, negamos a nós mesmos para viver para Ele. Não vai morrer amanhã. Porque há uma coisa que eu vejo, né, em algumas igrejas, que quando chega aquele quando chega o dia de Páscoa, que é amanhã, algumas pessoas lá dentro, alguns, quando o pregador termina de pregar, ou depois de assistir filme de Jesus, alguns começam a chorar e ali e tal, mas amanhã não é um dia de choro, amanhã é um dia de alegria, é um dia de celebração. De celebrarmos algo grande, nos lembrar aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Não é o dia da morte de Jesus, mas é o dia para nos lembrarmos do sacrifício de Jesus que Ele fez por nós na cruz. Tudo bem. O que significa morte e ressurreição de Jesus Cristo para nós e para o mundo de forma geral? Morte e ressurreição de Jesus Cristo significa salvação e uma nova vida. Tanto para nós como pessoas e tanto para o mundo inteiro, tanto para o universo inteiro. Esse é o símbolo da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E nós, quando também olhamos a história, olhamos que a história ela está dividida na pessoa de Jesus Cristo. Está dividido antes e depois de Cristo. Então quer dizer que Jesus ele não apenas mudou as vidas de pessoas, mas também mudou o universo em si, mudou a história e mudou o tempo em si. Porque o tempo que nós vivemos, o calendário que nós usamos, é o calendário de Jesus. Quer dizer que até o mundano, só que não crê em Jesus, Yeah. está a seguir o calendário do próprio Cristo, Exatamente. segundo os estudos, né? E segundo a Bíblia. Só está a seguir o calendário de Cristo. Porque a pessoa está a viver na base desse calendário. Então, a ressurreição e a morte de Jesus Cristo, para nós, simboliza algo muito grande, simboliza uma mudança e transformação de vida. Muito bem. Amado irmão, o tempo já nos foge aqui no podcast, João 8:32, e a conversa está super interessante, estamos aprendendo bastante, mas quero pedir para que faça considerações finais sobre esta temática. Vai destacando também aquilo que nós chegamos de abordar durante a nossa conversa. E por fim, beijinhos e abraços. Que Deus ele possa abençoar-nos, que amanhã seja um dia de celebração, seja um dia de alegria, seja um dia, você que está longe de Deus, que seja um dia de aproximação, seja um dia de arrependimento, um dia de um novo recomeço na tua vida. E agradeço a Deus por este momento, por esta oportunidade. Que Deus continue iluminando as nossas vidas. Quero mandar beijinho para minha esposa. Que Deus possa, ela é uma grande mulher, ela é uma grande bênção. Mandar beijinhos para o líder nordino, um grande amigo, o profeta Shaika II, o pastor Ernesto e o profeta Litos. Eles são uma grande bênção. E obrigado. Posso fazer a última oração.
Muito bem, mas antes da última oração, vamos aqui. Vamos. Tem algumas coisas que precisamos de anunciar aqui, alguns eventos, né? Que vão decorrer. Temos espaço aqui de anunciarmos os nossos eventos, então queremos pedir desde já para que entre em contato com a nossa equipe de produção para que o seu evento, a sua marca, o seu produto seja anunciado, seja divulgado durante este podcast. Temos a Diva Nails esta semana. Este mês de mulher, né, chega aí dia 7, muitas mulheres vão querer ficar bonitas, lindíssimas, não é? Então, você que queira fazer unhas, por favor, contacte a Diva Nails para cuidar das suas unhas, né? E também temos este carro à venda, não é? Toyota Lexus, não é? É um carro muito bonito, luxo, estabilidade, autonomia, conforto, bem-estar. Então adquira esta viatura, vai ser muito bom para a sua deslocação. Disse que hoje ter carro já não é luxo, é necessidade. Então está aí uma oportunidade muito boa. Amanhã, sexta-feira santa, haverá aí um culto, tema Cristo vive, né? Cristo vive aí. Então podemos, vocês que estão nessas zonas de Patrício Lumumba, está aí um tema para sexta-feira santa. Vão lá e sejam impactados na igreja evangélica e anunciar a Cristo, não é? Então, são alguns eventos que vão acontecendo aqui amanhã, não é? Amanhã. E para Magude, né? Para você que está em Maputo, no distrito de Magude, está aí um programa de oração para dia 17 de abril, não é? A partir das 21 horas, né? Com o tema libertação das correntes satânicas, né? Vai lá ouvir esta ministração, vai lá orar e que Deus possa lhe abençoar. Então, venha lá aqui na Mais Non Service, não é? E traz sua empresa, seu produto, não é? Temos esta câmera aqui, não é? Esta câmera de vigilância, não é? Para registrar tudo o que acontece, né, na sua residência. Funciona a corrente elétrica, coloca aí no bocal e já está. E se conectar à internet, você pode ter acesso a esta câmera, as imagens da sua casa a qualquer hora, né? A qualquer momento você pode ter ali o acesso. Então é só seguir, não é? É só ligar para os números aí que vão passando aí no seu rodapé e de e compre a câmera, né? Vai instalar aí, montar. Se não sabe, a gente instala para si e configura. E temos esta outra câmera, né? Esta aqui é solar, já vem com painel solar também. Só chegar a conectar ali e fica uma maravilha. Você controla a sua casa. Tem muita gente agora indo à Europa, né? Então vá à Europa enquanto instalou as câmeras. Aí você vai ter acesso aí à sua casa. Temos também esses óculos muito bonitos que vão aumentar aí detalhes no seu estilo, né? Compra aí, são 700 meticais, 700 são meticais, muito bons. Tenho esses também existem aqui, são 700 meticais e vai comprando, aumenta aí o seu estilo, detalhe, né, no seu estilo. Quer apoiar este podcast, por favor, pode fazer através dos contatos que estão aí, M-Pesa e Mola. Ajuda a gente a levar este programa, né, para mais pessoas. E queremos agradecer aqui a presença do mestre Carlos, a disponibilidade de partilhar conosco esses conhecimentos, que Deus continue lhe usando no seu ministério, na sua família, abençoando cada vez mais. E esperamos que sempre que a gente enviar um convite, seja respondido positivamente. E antes de o amado Carlos orar, né, quero aqui fazer uma provocação. Quem tu desejas que venha aqui no podcast nas próximas edições? Um nome. Não. Um nome. O seu próximo convidado para este podcast. Hum, yeah. O profeta Lips. Tudo bem. Aí fica o convite para o Profeta Litos. Vamos agendar uma das quintas-feiras, a partir das 18 horas. O Profeta Litos tem que estar aqui. Já esteve aqui, né? Acho que não. Ainda não? Profeta Litos? Ainda não veio?
Então está aí o convite para o profeta Litos, mas há alguns nomes que mencionaste aqui já estiveram aqui no nosso podcast. Então queremos que o profeta Litos este ano, né, esteja aqui neste podcast para a gente conversar e levarmos a verdade para as pessoas e serem libertas. Senhoras e senhores, vamos fechar o nosso podcast e voltaremos na quinta-feira com mais um tema super interessante. Mas antes, levem aqui uma bênção apostólica de Deus, vindo do homem de Deus, o mestre Carlos. Vamos à oração. Obrigado, Pai, pela graça. Obrigado, Pai, por este momento que o Senhor nos concedeu. Que a tua graça, que o teu favor, Senhor, se multiplique sobre as nossas vidas. Nos abençoa, Pai, no dia da manhã, que seja um dia cheio de amor, cheio de avivamento. Em nome poderoso de Jesus, eu te adoro, te engrandeço. Amém. Amém. Muito canimamba até na quinta-feira.